Terça-feira da terceira semana de Quaresma. A estação está na igreja de St. Pudentiana, filha de Pudens, o senador. Esta Santa Virgem de Roma viveu no século II. Ela era notável pela sua caridade, e pelo zelo que procurava e enterrou os corpos dos mártires. A sua igreja é construída no mesmo local onde estava a casa, onde vivia com o pai, e a sua irmã St. Praxedes. São Pedro, o apóstolo, tinha homenageado esta casa com a sua presença durante a vida do avô de Pudentiana. Recolher. Graciosamente nos ouve, Deus poderoso e misericordioso, e concede-nos o dom da continuidade. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do Livro dos Reis 4:1-7. Naqueles dias, uma certa mulher chorou a Eliseu, dizendo: Teu servo meu marido está morto, e tu sabes que o teu servo era aquele que temia a Deus, e eis que o credor veio tirar os meus 2 filhos para o servir. E Eliseu disse-lhe: Que inclinação me fazes por ti? Diga-me o que tem na sua casa. E ela respondeu: Eu, tua serva, não tenho nada na minha casa a não ser um pouco de óleo, para me ungir. E ela disse-lhe: Vai, pede emprestado todos os teus vizinhos, não alguns. E entrar, e fechar a sua porta, quando tu és dentro, com os teus filhos, e derramar para fora lá fora de todos estes vasos, e quando estiverem cheios, levem-nos. Então a mulher foi, e fechou a porta sobre ela, e sobre os seus filhos. Eles trouxeram-lhe os vasos e ela derramou dentro, e quando os vasos estavam cheios, ela disse aos seus filhos: Traga-me ainda um recipiente. E respondeu: Não tenho mais. E o óleo estava, e ela veio e disse ao homem de Deus. E ela lhe disse: Vai, vende o petróleo, e paga ao credor, e tu e os teus filhos vivem do resto. Não é difícil desvendar o mistério da lição deste dia. O credor do homem é Satanás, nossos pecados o fizeram assim. Vai, diz o profeta, e paga ao credor. Mas como é que isto é feito? Ponto de interrogação. Vamos obter o perdão dos nossos pecados por obras de misericórdia, dos quais o petróleo é o símbolo. Abençoados sejam os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Então, durante estes dias de salvação, garantamos a nossa reconciliação e o nosso perdão, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar os nossos irmãos que estão em falta. Juntemo-nos ao nosso jejum e pratiquemos obras de misericórdia. Assim, tocaremos o coração do nosso Pai Celestial. Pondo as nossas dívidas nas mãos dele, vamos tirar de Satanás todas as reivindicações que ele tinha sobre nós. Vamos aprender uma lição com essa mulher. Ela não deixa ninguém vê-la enquanto enche os vasos com óleo. Vamos também fechar a porta quando fazemos o bem, para que a nossa mão esquerda não saiba que o remo direito dote. Mateus 6:3. Note também que a mulher continua a derramar o óleo enquanto tiver recipientes para segurá-lo. Então o nosso mero, para com os nossos vizinhos, deve ser proporcional aos nossos meios. A extensão destes meios é conhecida por Deus, e ela não nos fará ficar aquém do poder que nos deu para fazer o bem. Vamos, então, ser liberais nas nossas esmes durante esta época santa. Vamos fazer a resolução ser sempre assim. Quando os nossos recursos materiais estiverem esgotados, sejamos misericordiosos no desejo, intercedendo com aqueles que são capazes de dar, e rezando a Deus para ajudar o sofrimento e os pobres. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho de acordo com Mateus 18:15-22. Nessa altura, Jesus disse aos seus discípulos: Se o teu irmão te ofender contra ti, vai repreendê-lo entre ti e só ele. Se ele te ouvir, tu ganharás o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, levar contigo 1 ou 2 mais, que na boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra pode ficar. E se ele não vai ouvi-los, diga à igreja, e se ele não ouvir a igreja, deixe estar assim como pagão e publicano. Amém. Digo-vos, seja qual for o seu vínculo sobre a terra, também estarão ligados ao céu, e qualquer que seja o que vos perder na terra, serão soltos também no céu. Mais uma vez, digo-vos que se 2 de vós consentirem na terra, em relação a tudo o que pedirem, será feito ao meu Pai, que está no céu. Para onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Então veio Pedro a ele, e disse: Senhor, quantas vezes o meu irmão deve ofender contra mim, e eu perdoo-o? Até 7 vezes. Jesus sai-lhe: Eu digo não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia que Deus nos ordena mostrar aos nossos companheiros não consiste apenas em esmusos corporais e espirituais para os pobres e para o sofrimento. Inclui, além disso, o perdão e o esquecimento das lesões.
Este é o teste pelo qual Deus prova a sinceridade da nossa conversão. Com a mesma medida que mede com o e tal, será medida novamente para si. Lucas 6:38. Se nós, do nosso coração, perdoarmos os nossos inimigos, o nosso Pai Celestial nos perdoará sem reservas. Estes são os dias em que esperamos reconciliar-nos com o nosso Deus. Vamos fazer tudo o que pudermos para ganhar o nosso irmão, e para este fim, perdoe-o, se for preciso, 70 vezes 7 vezes. Certamente não permitiremos que as discussões miseráveis da nossa peregrinação terrena nos façam perder o céu. Portanto, perdoemos os insultos e as lesões, e assim imitar o próprio Deus, que nos perdoa. Mas quão grandiosas são estas outras palavras do nosso Evangelho! Seja qual for a sua vida, será solta também no céu. Ah, sim! A esperança e a alegria que trazem aos nossos corações. Quão incontáveis é o número de pecadores que em breve sentirão a verdade desta promessa consoladora. Eles vão confessar os seus pecados e oferecer a Deus a homenagem de um coração arrependido e humilde, e no preciso momento em que a mão do sacerdote os soltará sobre a terra, a mão de Deus os libertará dos laços que os mantiveram como vítimas do castigo eterno. E, por último, não passemos despercebidos desta outra frase, que tem uma relação próxima com a que acabamos de eludir. Se um homem não ouve a igreja, deixe-o ser pagão e publicano. O que é esta igreja? Homens a quem Jesus Cristo disse: aquele que te ouve, ouve-me, e aquele que te despreza, despreza-me. Lucas 10:16. Homens de cujos lábios vem ao mundo a verdade, sem o qual não há salvação. Homens que são os únicos na terra que têm o poder de reconciliar o pecador com o seu Deus, salvá-lo do inferno que mereceu, e abrir-lhe as portas do céu. Podemos surpreender-nos, depois disto, que o nosso Salvador, que teria estes homens para serem os seus instrumentos, e por assim dizer, a comunicação entre si e a humanidade, deve tratar como um pagão, como aquele que nunca recebeu o batismo, aquele que se recusa a reconhecer a sua autoridade. Não há verdade revelada, exceto através do seu ensino, a sua não é salvação, exceto através dos sacramentos que administram, não há esperança em Cristo Jesus, exceto onde há submissão às leis espirituais que promulgam. Desçam as vossas cabeças a Deus. Defenda-nos, ó Senhor, pela tua proteção, e sempre preserve nós de toda a iniquidade. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Difilemos-nos a Deus nestas palavras de um hino composto por Santo André de Creta. Tiramos da liturgia grega. Imin. E veferia veibdomadai. O profeta tremeu quando ouviu que tu, ó Senhor, não estavas por vir, que tu não nasceste de uma virgem, e tornaste visível ao mundo. Ele disse: eu ouvi a tua audição, e estava com medo. Glória seja ao teu poder, ó Senhor. Não despreza, ó apenas juiz, as tuas obras, não te afastes da criatura que tens formado. Meus pecados são, de facto, todo o meu próprio trabalho, mas tu, ó Jesus misericordioso, como homem acima de todos os homens, tem o poder de perdoar o pecado, pois tu és o Senhor do universo. O teu fim está perto, ó minha alma. Como é que tu és desatado? Como é que tu não estás a preparar-te? O tempo pressiona, levantar. O juiz está perto, mesmo no portão. A vida está a falecer, como um sonho, e como uma flor. Por que nós preocupamos com coisas vãs? Recupere-se, ó minha alma. Lembre-se dos atos da sua vida, traga-os perante ti, e deixe que os teus olhos derramem lágrimas sobre eles. Confesse abertamente os teus ações e pensamentos a Cristo, e seja justificado. Não há pecado, nem ação maléfica, ou maldade, que eu, Jesus, não se comprometeram em mente, pensamento e intenção. Nenhum pecou mais gravemente do que eu, no desejo, no julgamento e na escritura. Portanto, eu incorreram em condenação, por isso, é a sentença dada contra mim, um pecador miserável, cuja própria consciência é o meu juiz, e cujos crimes superam tudo o que este mundo viu. Faças tu, meu juiz, meu redentor, e a minha testemunha, poupe-se e entregue e salve o teu servo. A minha vida é curta, cheia de trabalho e problemas, mas tu recebes-me, porque me arrependo, chama-me de volta a ti, para que eu te reconheça como meu Senhor. Não me deixe sua propriedade a presa de qualquer outra pessoa, mas de qualquer outra. Tu és o meu Salvador, tenha piedade de mim. As minhas palavras são arrogantes, e o meu coração presunçoso. Condene-me não com o fariseu, mas dê-me, ó tu único Deus misericordioso,
a humildade do publicano, enumera-me com ele, ó meu juiz justo. Fiz de mim o meu ídolo, e os meus pecados corromperam a minha alma, mas tu recebes-me, pois arrependo-me, chame-me de volta para si, pois eu te reconheço ser o meu Senhor. Não me deixes sua propriedade a presa de qualquer outra pessoa, mas de qualquer outra. Tu és o meu Salvador, tenha piedade de mim. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Gueranger.